Ó Deus amado, nosso Pai de misericórdias, estamos aqui por causa das tuas misericórdias nessa noite. Essa tua mesa nos fez lembrar, Senhor, o que tu fizeste por nós, entregaste teu filho a nós. Nós somos tão gratos a ti, Senhor, por esse momento. Podemos lembrar dessa obra, desse grande amor do Senhor por nós. Obrigado, Senhor. Nessa noite ainda vem nos falar, Senhor. Fala a tua palavra, Senhor. Que não seja um grande sermão, Senhor, mas uma palavra que ajude a mim, primeiramente, Senhor, e a todos que ouvirão. Ó Senhor Jesus, nós oramos em teu nome. Amém. Amém, meus amados. Nos dá boa noite a todos, boa noite aos que estão nos acompanhando na internet. Hoje nós vamos continuar nosso tema, que é Neemias, a reconstrução de uma nação. Vou só repetir o que a gente já resolveu. Daqui para frente, cada um de nós aqui, cada um que ministra a palavra, terá o seu próprio tema. Na Igreja de Deus, cada profeta deve falar o que está no seu coração. Não pode ser imposto por ninguém, nenhum tema, nenhuma linha. Isso é o que Deus está nos mostrando ultimamente. E o meu encargo nesses dias, irmãos, é falar sobre essa reconstrução de uma nação, a nação de Israel. Começamos em Teresina com 2 mensagens, em Quixadá 2 mensagens, e hoje é a primeira mensagem aqui, que é a mensagem de número 5, e o título dela é Jerusalém foi tomada. Nós já estamos na 5ª mensagem, e eu não consegui, na verdade, ainda entrar direitinho no livro de Neemias. Não foi plano meu. Na verdade, as 2 primeiras eu pretendia fazer isso, mas o Senhor tem mudado o encargo, o sentimento. E hoje, mais uma vez, eu não vou entrar diretamente no livro de Neemias. Por quê? O Senhor quer nos mostrar a causa. Porque Jerusalém foi tomada e porque depois de 70 anos voltou para reconstruir os muros. Por que reconstruir os muros? Ou melhor, por que os muros foram derrubados? Alguma coisa aconteceu nesse contexto todo e o meu encargo nessa mensagem, se der tempo, é concluir essa mensagem, tá? Se não der, a gente continua depois, isso aí não tem problema. Deus tem me dado um encargo muito forte sobre isso. Eu pretendo que isso seja a última mensagem introdutória, tá certo? No próximo domingo eu vou falar novamente aqui, já combinei com os presbíteros, porque o Senhor tem me dado um outro encargo na continuação. Provavelmente vamos entrar, acho que é o capítulo 3 de Neemias, ou 4, que fala lá da cooperação dos judeus na reconstrução dos muros. Esse provavelmente é o encargo da próxima semana. Mas muito bem, esse é um encargo para mim nesses dias, e o Senhor tem me cobrado muito esse encargo. Tem sido um encargo muito pesado. Essa semana foi muito difícil para mim. E eu peço que o Senhor me dê graça para falar hoje, amém? Por que os muros foram derribados? Os muros foram derribados por causa da idolatria do povo de Deus. Esse é um dos pontos principais dessa mensagem. Desde Salomão, um rei que teve a presença de Deus, um rei que falou diretamente com Deus, que Deus falou com ele,
diretamente, mas a vida dele, ao longo de toda a sua, por causa da sua glória, da sua riqueza, se juntou a tantas mulheres, e as mulheres prostituíram o seu coração, e o resultado disso é idolatria. E daí para frente, muitos reis vieram, poucos foram os bons. Podemos citar Ezequias, podemos citar, não sei, talvez o Joás, o Josias, que foi um rei próximo já, vamos dizer assim, relativamente falando, do cativeiro. Tá? E por que o meu encargo nesses dias nessa questão? Porque Babilônia ainda existe. Babilônia ainda nos perturba, irmãos. E em Apocalipse 17, 1 a 5, fala da queda da Babilônia. Isso prova que Babilônia ainda existe. Babilônia perturba a mim e perturba você todo dia. Nós moramos ainda, de uma certa maneira, num meio babilônico. Fisicamente falando, humanamente falando, nós moramos em Babilônia, e o desafio de Deus para nós é que o nosso coração não esteja em Babilônia, mas esteja em Sião. Amém? Eu queria ler o Salmo 137, que é a experiência deles em Babilônia, depois que eles foram levados cativos. Salmo 137 fala: saudades de Sião. Às margens dos rios da Babilônia, estou lendo na versão Nova Almeida, gostaria que vocês corrigissem aí no quadro, Nova Almeida atualizada. Às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você. Se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Qual é a sua maior alegria? Compare agora se essa sua maior alegria é maior do que a alegria de estar em Sião. Faça isso. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada. Daí nós tiramos o título dessa mensagem. Lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada. Pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída. Isso aconteceu na história, mas espiritualmente acontecerá no final dessa era. Feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Babilônia só faz mal a nós. Por isso o encargo dessa mensagem, irmãos, é sair de Babilônia. Feliz aquele que pegar os seus filhos, os filhos de Babilônia, e esmagá-los contra a pedra.
Então o salmista estava chateado com Babilônia. Você tem essa atitude com Babilônia? Ou você se adapta muito bem à Babilônia? Ó Senhor Jesus. Essa mensagem, irmãos, ela é primeiramente para mim, depois para cada um de nós aqui individualmente. Amém? Ela é também para a igreja, corporativamente falando. E ela é também, usando as palavras de Paulo em Gálatas 3:1, ela é também para os que foram enfeitiçados pelos ensinamentos diferentes e heréticos do tempo atual. Vou repetir. Essa palavra é para mim, é para você individualmente, é para a igreja, para a congregação que está aqui, mas é também para aqueles que foram enfeitiçados. Eu gosto dessa palavra e eu tenho toda a autoridade para usar essa palavra que Paulo usou para os irmãos da Galácia. Quem vos fascinou a seguir outro evangelho? E no grego, no original, essa palavra pode ser melhor traduzida como quem vos enfeitiçou. Então, talvez alguns não gostem dessa mensagem, mas eu não estou nem aí. Eu sou servo de Deus e choro, e chorei muito pelos que estão sendo enfeitiçados. Alguns já me acusaram que eu dou alfinetadas naqueles que saíram do nosso meio e que não estão mais conosco. Hoje eu não quero dar alfinetada não, eu quero dar uma facada. Talvez seja a última. Eu espero que seja a última. Porque essa minha palavra de hoje, irmãos, é para eu lavar a minha consciência e ficar livre diante do Senhor no tribunal de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça. Você que está aí na internet, você que saiu do nosso meio, seja na igreja em Fortaleza, ou seja em tantas igrejas ao redor do mundo, essa palavra é para todos nós nessa noite. Eu espero que o Senhor me dê graça para transmitir o que se passa comigo. Amém? Se você vai gostar ou não, isso é problema seu. Eu não tenho satisfação a dar a ninguém, a não ser a Deus. Se Ele não quiser mais que eu fale, eu me calo. Se Ele não quiser mais que eu libere nenhuma mensagem nesse púlpito, eu vou obedecer e ficar calado. Mas nessa noite eu quero resolver um problema entre mim e Deus. Eu não quero assumir a responsabilidade pelos que foram enfeitiçados. Alguns foram proibidos de vir nos ouvir e de vir ouvir a verdade naquele 24 de setembro de 2023. Alguns foram proibidos de vir ouvir a verdade. E esses que proibiram, que Deus tenha misericórdia deles. Que faça-os se arrepender. Portanto, o que eu vou falar hoje, eu espero que seja um fechamento desse ciclo, porque nós temos muitas coisas para fazer pela frente e não podemos estar gastando muito tempo com o passado. Por isso eu quero que vocês entendam o porquê dessa mensagem. Essa não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem de acerto de contas com Deus, minha.
Já que proibiram você de me escutar e ouvir a verdade, ela vai estar na internet. Se você quiser ouvir, ouça. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Babilônia é terrível, irmãos. Babilônia, o rei de Babilônia cercou Jerusalém por algum tempo antes de invadir, de tomar Jerusalém. Por isso nós precisamos ser bastante cuidadosos. Quando você estiver cercado pelo feitiço de Babilônia, você precisa ter cuidado para não ser enfeitiçado. O que acontece com esses que saíram do nosso meio é um verdadeiro feitiço. Isso está comprovado, isso está sendo visto por todos aqueles que têm contatos com eles. Eles estão enfeitiçados. Me perdoem. Bom, para começar, eu gostaria de ler um poema que é um hino, talvez, se o senhor permitir, a gente cante no final dessa reunião. Muitos de vocês conhecem esse hino, mas eu vou ler. É o Lamento de Israel, do nosso irmão Sérgio Lopes. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ah, Jerusalém, por que deixaste de adorar? Ah, Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo, de adorar o Deus vivo, que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é o teu lugar. Vamos falar isso? Chora, Israel. Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus. Ele te ouvirá e do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao Deus, ao teu Deus, ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Esse hino, desde que houve esse problema entre nós, eu não consigo ouvir esse hino sem chorar. Porque eu sempre faço uma relação com nossos queridos irmãos que estão enfeitiçados. Mais de 30 anos, irmãos. Cuidados por nós. Não era uma questão de um ministério, super ministério. Foram cuidados e apacentados por nós, porque nessa igreja tinha profetas. Nessa igreja tinha homens de Deus que falavam a verdade do jeito que está na Bíblia. Mas eles foram enfeitiçados. Eles foram levados e resta a nós só chorar. Amém? O problema de Babilônia chama-se idolatria. Deus levou o seu povo para a Babilônia por causa da idolatria. Idolatria começou no céu. Sabia disso, não? Eu estou muito fraco hoje à noite. Eu gostaria que os irmãos trouxessem a mesa de volta aqui e me arranjassem uma cadeira, tá bom? Ó, Senhor Jesus.
Jesus, amém. Perdão, irmãos. Ó Senhor Jesus. Idolatria, irmãos, começou no céu com Satanás. Ele é um ego-idólatra. Ele idolatrou a si mesmo quando disse que, quando olhou para si, cheio de perfeição, de tantas riquezas que ele tinha, ele se orgulhou e achou que poderia ser igual a Deus, merecedor de idolatria. Então, quando você se vir ameaçado por Babilônia nesse sentido, lembre-se que quem está por trás disso tudo é Satanás. Isaías 14, 4 e 12 a 23 fala disso. Eu subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, eu também mereço ser adorado. Então, idolatria começou ali. E eu não sei se vocês conhecem um termo chamado narcisismo. Quem conhece esse termo aqui? Ah, muito bem. Então, agora eu não sei se vocês conhecem de onde veio esse termo narcisismo. Eu vou falar para vocês. Isso faz parte da mitologia grega e mostra o aspecto da vaidade e do amor próprio excessivo. Vaidade e amor próprio excessivo. Narciso era um cara muito bonito, muito belo. E centrado em si mesmo, a ponto de que as mulheres que se apaixonavam por ele não conseguiam chegar junto dele, porque ele não dava hora para ninguém. O negócio era ele mesmo. Ele desprezava os outros. E um dia, uma das que se apaixonaram por ele ficou chateada porque ele não dava bolas para ela e foi atrás de outra deusa lá, não lembro bem o nome, e pediu a ela que desse um jeito no Narciso e que disciplinasse o Narciso. E a deusa lá pegou o Narciso, levou fora da cidade e levou a uma fonte de águas límpidas. E ele, quando olhou na água, ele viu o rosto dele e se apaixonou por ele. E nunca mais ele saiu de junto da fonte, porque ele ficou apaixonado por ele a tal ponto que morreu de fome junto à fonte. Essa é a história do Narciso. Você quer esse tipo de vida? Você vai morrer. Se você se apaixonar por você, você vai morrer. Você vai morrer de fome. Espiritualmente falando, você vai morrer de fome. Muitos pregadores hoje são narcisistas. Pastores celebridades na televisão. Pastores que recebem royalties para pregar. Pastores que olham para si mesmos e acham que são belos. Que os seus sermões são belos. Que a sua palavra é a única. Cuidado. Cuidado, Narciso. Você pode morrer de fome junto à fonte. Junto à fonte. Nós temos na Bíblia um contra-exemplo disso, que foi o nosso Senhor Jesus, em Filipenses 2, que fala que ele era igual a Deus. Ele não era como Satanás, que desejou ser igual a Deus. Ele era Deus, mas a si mesmo se esvaziou, deixando a forma de Deus e vindo habitar em forma humana, humilhou-se, esvaziou-se e tomou a forma de homem e veio viver essa terra para servir os homens. E a Bíblia até diz que ele não tinha beleza nenhuma, bem diferente do Narciso. Nenhuma beleza se achou naquele Nazareno. Louvado seja o Senhor, temos esse Jesus dentro de nós, amém?
podemos ser livres do narcisismo. Continuando na história da idolatria ao longo da Bíblia, depois do céu ela desceu para a terra através de Nimrod, aquele cara que fundou a Torre de Babel para fazer célebre o nome deles. Por isso, que o Senhor tenha misericórdia de nós que ministramos a palavra de Deus, para que nós não queiramos ser pastores celebridades. Eu ouvi uma oração do irmão essa semana, que me tocou bastante. Ele orou assim: Senhor, eu não quero pregar para mim mesmo, para eu avaliar o meu discurso e contemplar o meu rosto no meu sermão. Eu só quero que o meu sermão ajude a alguns. Louvado seja o Senhor. Não podemos ser pastores e celebridades. Vocês que liberam a palavra, cuidado para não entrarem na linha de Nimrod e fazer célebre o seu nome. Tem alguém que botou na internet um dia desse, no Facebook, no meu privado, que eu fundei uma igreja, a Igreja do Joquismar. Eu quero dizer a essa irmã que eu não estou nem aí com isso, tá? Tudo que eu estudei na Bíblia, desde criança, me mostra que a igreja é de Deus. E só de Deus. A igreja é só de Deus. Eu sou apenas um servo, que pela sua misericórdia me foi dado o dom e o ministério da palavra. De Babel surgiu Babilônia. Na verdade, esses nomes são idênticos. Babel é Babilônia. E você vê como Babilônia está ligada à idolatria, que Apocalipse 18:7, ali depois, quando está se anunciando a queda de Babilônia, a Bíblia diz: a si mesmo se glorificou. Babilônia a si mesmo se glorificou. Portanto, meus amados, tenha cuidado com você mesmo. E tenha cuidado com os pastores celebridades. Os pastores superprofetas. Você sabe quem é o seu maior ídolo? Seu maior ídolo é você mesmo. Por isso que Jesus falou em Mateus 18, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o maior ídolo é você mesmo. Mas o pior é que você arranja outros ídolos. É por isso que os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, fala para a gente não buscar nenhum Deus a não ser o Senhor. Não os adorarás. Primeiro mandamento. Nem os darás culto. Isso está em Êxodo 20, de 1 a 5. Quando nós lemos esses os capítulos de Êxodo 20 até Êxodo 32, meus irmãos, isso aqui é triste demais, porque no capítulo 20 Deus começa dando as suas leis, os 10 mandamentos e outras instruções, e o povo tinha sido levado para o pé do monte para ver a glória de Deus. Só Hebreus fala que essa glória era terrificante. E claro, se você ler aqui, era trovão, Deus falava no trovão, havia relâmpago, o monte fumegava. Mas Deus queria mostrar a sua glória para o seu povo. O povo não quis, ficou com medo e terceirizou a adoração e o contato com Deus e disse para Moisés: Moisés, você vá lá, fale com Deus, resolva tudo que você tem que resolver com Deus,
depois você desce e vem falar para nós. Essa não é a situação de hoje, no meio de muitos cristãos. De você foi tirado a Bíblia Sagrada, de você foi tirado o contato direto com Deus, de você foi tirada a sua oração genuína com Deus, para você orar palavras de outras pessoas. Vocês que foram enfeitiçados, prestem atenção no que eu estou falando. Vocês estão terceirizando a adoração a Deus. Sabe qual é o resultado de terceirizar o nosso contato com Deus? É o bezerro de ouro. Quando você terceiriza o seu contato com Deus, quando você terceiriza a sua adoração a Deus, o resultado é que você vai produzir para você um bezerro de ouro e vai adorá-lo. E o pior ainda, o próprio Arão falou: venham, porque amanhã, está no capítulo 32, amanhã haverá festa ao Senhor. Criam um bezerro de ouro e ainda dizem que é uma festa ao Senhor. Vocês estão entendendo o problema do feitiço? Você terceiriza a adoração. Não, há um profeta que vai lá, fala com Deus e traz as coisas para nós. Há um profeta que está mandando a gente orar suas próprias orações, sua própria palavra. Se você continuar nessa, você vai gerar um bezerro de ouro. E vai adorar um bezerro de ouro. Eu não estou dando alfinetada, eu estou dando facada, tá? Eu quero ser bem claro nessa noite aqui, e eu espero que seja a última vez que eu toque nesse assunto. Mas eu preciso falar. Eu acho que no versículo 6 do 32 de Êxodo diz: e o povo levantou-se para se divertir. Você quer participar de uma igreja divertida ou uma igreja viva? Então não terceirize a adoração a Deus. Use a Bíblia. Leia a Bíblia. Ore a Bíblia. Não terceirize a sua adoração a Deus. Não terceirize a sua relação com Deus. Vou repetir, isso resultará em bezerro de ouro. Você vai ser enfeitiçado. Ainda vai dizer que aquilo ali é uma festa ao Senhor. Os cristãos hoje têm muitas opções de igrejas divertidas, sim ou não? Tem muitas igrejas divertidas. Mas nós, irmãos, daqui para frente não queremos uma igreja divertida. Uma igreja que alegre a sua emoção, que alegre o seu ego. Nós queremos uma igreja de pessoas que reconhecem que são fracas, frágeis, mortais e que precisam de Deus. Amém. Do Deus vivo. Amém. Hoje há muitas igrejas com foco no homem, evangelho da prosperidade. Mas não tem foco no propósito de Deus. O propósito de Deus é que Deus quer expressar a sua glória para nós. A glória de Deus é no monte. Tem relâmpago, trovão, fogo. Se você tem medo de Deus, se você tem medo de chegar junto a Deus, você vai adorar o bezerro de ouro. Não queremos uma igreja divertida. Eu quero falar isso mais uma vez. Irmão, nossos cultos, alguém falou, as reuniões de vocês estão parecendo um culto. Glória a Deus. Reunião tem que ser culto a Deus mesmo. Reunião não é diversão. Reunião não é playground. Reunião não é Disneylândia. Reunião da igreja é culto a Deus. É contemplar o monte, nem que ele esteja trovejando, relampejando, pegando fogo. Eu quero Deus.
Eu adoro Deus. Muito bem. Quem são os ídolos? Eu já falei no início assim, o primeiro ídolo é você mesmo. Não seja como Narciso, senão você vai morrer na beira da fonte. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. O bezerro de ouro tomou o lugar de Deus na adoração genuína a Deus. E eles ainda achavam que estavam fazendo uma festa ao Senhor. Tudo que toma o lugar de Deus no seu coração é um ídolo. Como está o tempo da sua comunhão com Deus? Ou você já se afastou do monte há muito tempo? Cuidado, meus irmãos, se vocês se afastarem do monte, vocês vão adorar o bezerro de ouro. Pior, outros que têm celebridades, jogadores de futebol, cantores, pastores, profetas, são celebridades. E você tem colocado essas pessoas no lugar de Deus. A família pode ser um ídolo para você. Quem sabe a sua mulher não deixa você servir direito. Desculpe as irmãs, mas tem muito disso. Irmãs, não segurem seu marido para servir a Deus, senão o mundo vai tomar ele de você. Eu vou repetir. Não segure o seu marido para você. Se você segurar, Satanás já vai levar para ele. Família, casamento, mulher, filhos. Preferência por uma vida confortável. Corre atrás do dinheiro, corre a ganância pelo dinheiro, ganância pelas coisas dessa terra. Não estou dizendo que não deve trabalhar. Mas cuidado para isso não ser o seu ídolo. Ninguém pode amar a Deus e amar a Mamon, disse Jesus. Vocês entendem? Nós precisamos de irmãos prósperos aqui. É bom que tenha. Mas isso não pode ser o seu Deus. Isso não pode ser o seu Deus, o conforto material. O serviço espiritual, irmãos e irmãs que servem, irmãos e irmãs que cuidam dos irmãos, cuidado para esse serviço não se tornar o seu ídolo. Ministros de Deus, já falei, dos pastores celebridade, dos profetas celebridade. Lembre-se da igreja em Corinto. Paulo falou, quem sou eu? Quem é Apolo? Vocês estão aí discutindo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Quem de nós morreu por vocês? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Ele mesmo responde, servos, servos, por meio de quem crestes. Por isso, nenhum homem, por mais espiritual que seja, pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Caminhando um pouco aqui para a questão da disciplina de Deus, esse último ponto que eu falei sobre a causa, que é a idolatria. A causa da tomada de Jerusalém foi a idolatria, tá? Agora, essa disciplina de Deus, eu até já adiantei um pouco, tem a ver com a idolatria dos reis. E não vou falar sobre todos os reis, vocês estudem lá, vocês têm a Bíblia, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Samuel, 2 Samuel, 6 livros que falam sobre eles. Vão ler a Bíblia, amém? Amém. Eu só estou abrindo o caminho da mina para vocês. O problema da tomada de Jerusalém foi a idolatria dos reis. Vão lá e aprendam a não ser como eles. Deus já tinha
resolvido que ia mandá-los para a Babilônia. E tinha um rei muito bom chamado Ezequias. Esse rei era muito bom, mas ele falhou. Por mais bom que seja um rei, e não era idólatra, pelo contrário, restaurou o culto, restaurou o serviço, restaurou tantas as coisas, mas falhou. Lembre-se que todo homem falha. Ezequias falhou, e estava tão bem, tão folgado, tão rico, e chegaram alguns embaixadores da Babilônia, vieram visitá-lo, e ele recebeu-os. Não faça isso, meu irmão. Não receba os embaixadores da Babilônia. Se você, por melhor que você seja, você pode ser Ezequias. E olhe lá que nós estamos longe de ser Ezequias. Nós estamos longe de ser Ezequias. Ezequias recebeu os embaixadores da Babilônia e fez, sabe o quê? Mostrou todos os seus tesouros, o palácio, mostrou um monte de coisa para eles. E ali Deus estava no seu arranjo divino, preparando os babilônios, mostrando aos babilônios, vale a pena, vão lá e arrebentem eles. Eles têm ouro, prata, bronze, só no templo deles lá tem 2 colunas de bronze com toneladas de bronze. Vão lá e vejam, porque eu quero usar vocês para discipliná-los. Quando você abandona Deus, Deus abandona você. Depois de ele falar por muitos profetas e muitos mensageiros, eu não tenho tempo para mostrar os versículos aqui para vocês. Leiam também Jeremias, leiam Lamentações de Jeremias, leiam Zacarias, leiam Ageu, nesse contexto que nós estamos falando. O Senhor falou, eu mandei mensageiros para vocês, eu mandei profetas, não foi um profeta só, eu mandei profetas e vocês não me escutaram, ou seja, eu tive muita misericórdia de vocês, eu aguentei demais, desde Salomão. É muito tempo e muita idolatria e muita humilhação para mim, Deus. O povo que eu criei, o povo que eu tirei do Egito, não me quer. Adora bezerro de ouro, adora Maloque, adora não sei quem, isso e aquilo. E Deus usou aqueles homens de Babilônia para mostrar para eles que era negócio invadir Jerusalém. Vocês entendem? Eles voltaram, bico calado, devem ter feito um relatório de viagem para o rei. Rei, é o seguinte, ó, lá tem isso, ó, você não imagina o tamanho do templo que tem lá, revestido de ouro por tudo quanto é lado. Não deixe de ouvir os profetas do Senhor. Não deixe de ouvir os mensageiros do Senhor, porque um dia o Senhor vai abandonar você. Muito bem. Depois de Ezequias veio Manassés, o pior de todos. Esse era terrível. Isso aqui, vamos dizer, eu estou falando para vocês, é a reta final para a tomada de Jerusalém, certo? Começando de Ezequias, a reta final. Ezequias mostra os tesouros, os embaixadores gostaram de ver aquilo, voltaram e se prepararam para tomar Jerusalém. Veio Manassés, ruim demais, Amon, da mesma maneira, até que Deus levanta Josias, o melhor rei. Davi é o mais querido, é o homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia relata erros de Davi. Sim? A Bíblia não relata erros de Josias. Josias restaurou a Páscoa, restaurou a leitura da Bíblia e assim por diante. Mas o Josias morre e aparece o Joacás, foi preso, levado para o Egito. Vou ler rapidamente isso aqui. Do Joacás veio o Eliaquim, que depois foi chamado de Jeoaquim. A essa altura, o rei do Egito chegou lá por perto e começou a dominá-los. Dominou sobre Israel antes da Babilônia. E aí colocou Jeoaquim como rei,
o faraó Neco, reinou só 11 meses, rebelou-se contra o rei, e aí o rei de Babilônia entrou e dominou o Jeoaquim. Vejam que até o Egito foi usado para abrir caminho para o rei de Babilônia. Muito bem. Estou retrocedendo um pouquinho da história até a gente chegar na tomada, tá? Depois de Jeoaquim veio Joaquim. É muito parecido esse nome, é muito confuso, mas é assim, tá certo? E aí, na época de Joaquim, é que Babilônia veio e cercou Jerusalém, tá certo? Houve o cerco de Jerusalém, e ele se entregou a Nabucodonosor, os tesouros foram levados. Na verdade, a cidade, pelo que eu li, que eu entendi, a cidade estava aberta e os babilônios entraram e levaram tudo. Os vasos da casa do Senhor levaram tudo. Tá? No tempo de Joaquim. Isso não é ainda a tomada de Jerusalém. Por quê? Porque o Jeoaquim se rebelou e ele foi levado para a Babilônia. E ficou preso na Babilônia. E o rei de Babilônia agora é quem manda em Judá. E colocou o tio dele, chamado Zedequias, para governar ali em Judá. E ele foi colocado por Nabucodonosor. Então, eu vou ler para vocês agora 3 textos que mostram a tomada de Jerusalém. Tá certo? Que é exatamente pegando esse gancho aqui em Zedequias, no 2 Reis, capítulo 24, versículo 20. 2 Reis, capítulo 24, versículo 20. O último versículo do 24 é a queda de Jerusalém. Então diz assim: foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu. O Senhor estava irado e foi por isso que isto aconteceu. Onde é que eu estou aqui? A ponto de os rejeitar, de sua presença. Presta atenção, irmão. A ira do Senhor fez tudo isso acontecer a ponto de os rejeitar da sua presença. Meu querido irmão, minha querida irmã, não chegue nesse ponto. Escute os profetas. Escute os mensageiros do Senhor. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Entenda, Zedequias foi colocado ali pelo rei da Babilônia e estava assim com ele. Mas agora ele se rebela. Quando ele se rebela, provavelmente fechou as portas de Jerusalém. E aí veio o cerco, tá certo? E o capítulo 25, eu vou ler para vocês. Tenham paciência um pouco, porque é importante a gente ler esse trecho, tá? Eu vou ler mais outros, tá? Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Entenda, então Zedequias fechou a cidade, fechou as portas, o rei veio e sitiou a cidade. Agora ele não tinha mais acesso à cidade. Aos 9 do quarto mês, quando a cidade se viu apertada pela fome, e não havia pão para o povo da terra, entenda que o povo comia. Jerusalém, né, Edson? Nós estivemos lá, né? Edson, não sei se vocês sabem, Edson esteve lá em Jerusalém. Jerusalém é um ovo em relação às cidades que a gente conhece hoje. Nós andamos Jerusalém a pé. Imagina uma cidade dessa, amuralada, cercada por inimigos. Vocês sabem de onde vinha a comida de Jerusalém? Vinha de fora. Mas agora não tem mais como pegar comida do lado de fora. E foram comendo o que tinha. Acabou o que tinha. Comeram os filhos, comeram roupa, comeram sapato, comeram um monte de coisa. Morreu muita gente.
porque abandonaram o Senhor, irmão. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se viu apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. O ano passado, a nossa cidade foi arrombada. Vocês percebem? A igreja em Fortaleza foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho do portão, que fica entre as duas muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do Vale do Jordão, mas o exército dos caldeus perseguiu a Zedequias, e lá terminaram, prenderam os Zedequias, levaram ele já direto lá para a Babilônia. O que é que fizeram com Zedequias? Foi preso, levado ao rei da Babilônia, versículo 6, o qual lhe pronunciou a sentença. Mataram os filhos de Zedequias na frente dele, e então lhe furaram os olhos, amarraram-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Esse é o resultado daquele que idolatra e que se esquece de Deus. Seus filhos vão ser mortos na sua frente, seus olhos vão ser furados, você vai ser amarrado com corrente de bronze e vai terminar a sua vida preso, cego em Babilônia. Vocês querem isso para vocês? Irmãos, cuidado com Babilônia. Cuidado com a idolatria. Cuidado com a idolatria. Aí o versículo 8 em diante vai falar do cativeiro. Eu não vou ler mais isso aqui. Eu vou ler o versículo 2 Crônicas 36. Segunda Crônicas 36, 11 a 21. O reinado de Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. É um repeteco disso aqui, mas tem outros detalhes, tá? E reinou 11 anos. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu o seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. O problema é esse, irmãos, endurecimento do coração. Teimosia leva a endurecimento de coração. Por isso que eu chorei muito, eu choro muito pelos nossos amados irmãos enfeitiçados. Porque a teimosia deles vai chegar num ponto de endurecer o coração deles e dos seus líderes, e não vai ter mais jeito. Foi teimoso e tanto endureceu o seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre, de novo, falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Meus irmãos, aquilo ali era a própria morada de Deus. E Deus queria que eles se arrependessem, mas eles cada vez mais teimavam e endureciam o seu coração. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus. Desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas. No plural, tá? Até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada, na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos,
entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Deus entregou todos na mão dos caldeus. Vocês precisam orar pelos irmãos que foram enfeitiçados, irmãos. Vocês precisam orar pelos irmãos. Nós precisamos orar, irmãos. Para que ainda haja tempo de retorno à sobriedade. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os irmãos, os utensílios são os vasos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos príncipes, tudo ele levou para Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus, a morada de Deus foi queimada. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Agora sim, quem sabe a gente entenda porque a gente precisa reconstruir os muros de Jerusalém. E essa palavra, irmãos, eu estava falando hoje para algumas irmãs que estavam conosco lá em casa, essa palavra é primeiramente para mim e para você. Nós precisamos cuidar para não cair no mesmo caminho da idolatria. Cuidado com a idolatria. Derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, que é esse tempo do contexto do livro de Neemias. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Deus é tão bom, irmãos, que apesar de toda a ira, de toda a indignação, Ele deu um tempo de validade para o cativeiro, amém? Na verdade, irmãos, todo dia a gente sai de Sião e vai para a Babilônia. A gente vem de Babilônia e volta para Sião, todos os dias. Aí Deus tem misericórdia de nós. E nós adoramos a Deus. Daqui a pouco a gente esquece, idolatra alguma coisa, volta para a Babilônia. Vocês estão entendendo porque essa mensagem é primeiramente para mim e para vocês? Nós não podemos cair na mesma situação. Nós não podemos ser teimosos, para que o nosso coração não se endureça também. Neguem-se a si mesmos. Irmãos, neguem-se a si mesmos. Por amor de Deus, tomem a sua cruz e sigam o Senhor Jesus. Esse é o caminho de você não ir pela idolatria, pelo caminho da idolatria, começando por você mesmo. 70 anos. Estamos já acabando, viu, irmãos? Parece que eu vou conseguir terminar a mensagem. Jeremias 39. Jeremias, ele profetizou antes do cerco, durante o cerco. Jeremias, provavelmente ali do Monte do Calvário, isso é especulação, provavelmente ali do Monte do Calvário, Jeremias viu a cidade sendo, ó Senhor Jesus, queimada, os muros derribados, o templo de Deus sendo queimado, as colunas de bronze sendo cortadas em pedaços e levado para a Babilônia. Jeremias profetizou cerca de 40 anos. Era um profeta de Deus. Sabe quantos seguidores ele tinha? 0. Cuidado com esse negócio de seguidores na internet. Mesmo você que é pregador, ministro, nós que liberamos as mensagens que estão no YouTube, não fica olhando lá quantas visualizações. Isso é narcisismo. Eu digo isso porque eu já experimentei isso. Eu não chego nem aos pés de Ezequias, eu tenho falhas também.
Mas louvado seja o Senhor, Ele está tendo misericórdia de nós. Não seja narcisista no YouTube, olhando para os seus seguidores no Instagram. Seja um servo de Deus, seja um profeta Jeremias, que não está nem aí se no final de 40 anos ele só tem 0 com ele. Todo esse problema que aconteceu no ano passado conosco, irmãos, lá por agosto, setembro, eu fiz uma oração ao Senhor. Senhor, eu estou claro da verdade, eu estou claro do caminho. Se é para eu ficar sozinho, eu vou ficar sozinho. Se a minha família me abandonar, eu vou ficar sozinho com você. Graças a Deus, a minha família não me abandonou e vocês também não me abandonaram. Eu tenho vocês para cuidar de mim e para orar por mim. Amém? Esse Jeremias, irmãos, leiam Lamentações de Jeremias e pensem nos irmãos que foram enfeitiçados. Imagine Jeremias ali, provavelmente no Monte do Calvário ali, que é fora de Jerusalém, nós estivemos lá também. É poucos quilômetros e é alto, dá para você ver de cima a cidade pegando fogo, as muralhas sendo destruídas e o templo queimando. Você não sentiu ainda isso com respeito àqueles que saíram do nosso meio? Meus irmãos, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que nós somos a melhor igreja não, tá? Nem a mais certa, nem a mais correta. Nós somos simplesmente uma igreja. Igreja é uma assembleia de irmãos. Só que o nosso cuidado aqui é não adorar ídolos. Nós temos uma preocupação aqui. É contemplar o Senhor. Contemplar Cristo. Ler a palavra de Deus. Estudar a Bíblia e orar. Isso é o que nós chamamos de uma igreja bíblica. E tem muitas outras como nós. O problema da Babilônia é outro. Não é que nós somos melhores do que A ou de B. É que Deus tem tido misericórdia de nós. E quando eu falo nós, não somos todos nós. Esse é o último ponto da minha mensagem, o remanescente. Mesmo nessa reunião, deve ter aqui alguém enrolado com Babilônia. Mas eu espero um pouquinho que eu chego lá nesse assunto, tá? Vamos ler Jeremias 39. Eu falei demais, né? Jeremias 39. Olha só a primeira frase desse capítulo. Jerusalém foi tomada. Esse é o título da nossa mensagem, tá? Jerusalém foi tomada. Era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Tudo começa, meus irmãos, com uma brecha. Daí porque a seriedade dessa reunião e dessa mensagem hoje à noite. Cuidado com a brecha na muralha. Eu ainda estou orando e perguntando a Deus qual foi a nossa brecha. Fui eu que abri? Foi o Edson que abriu, foi o Gleiton que abriu. Quem abriu a brecha? E arrombou as muralhas de Fortaleza. Quem abriu a brecha? Nessa altura também, eu só quero saber se foi eu preciso me arrepender. Mas a questão aqui é, nessa reconstrução dos muros, nós vamos ter novos muros, nova cidade, novo templo. Mas temos que ter cuidado com a brecha. Esse foi o problema da primeira muralha, tá?
Então todos os oficiais do rei de Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio, Nergal, Cerezer, tem um bocado de nome feio aqui, todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias e todos os homens de guerra viram o que havia acontecido, fugiram de noite, saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei. E aí ele vai citar a fuga de Zedequias e tal. O exército dos caldeus perseguiu Zedequias, prendeu, levou para a Babilônia. Estou passando rápido por cima aqui. O rei mandou furar os olhos de Zedequias e amarrou com corrente de bronze para levar a Babilônia. Já vimos isso aí. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradão, o chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o restante da população. Porém, Nebuzaradão, o chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra que nada tinham e lhes deu vinhas e campos naquele dia. No final das contas, os pobres saíram ganhando. Os pobres ficaram sozinhos, o rei ainda deu as vinhas e para eles desfrutarem. O que é que vocês acham? Não é melhor ser pobre de espírito? Já dizia Jesus. Mas, preste atenção, aqueles que são fiéis ao Senhor vão ser galardoados. Amém? Aqueles, como Jeremias, que são fiéis ao Senhor serão recompensados. Preste atenção, mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado o seguinte ordem a Nebuzaradão, chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nem um mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Jeremias vai morar aonde quiser, na casa que quiser, na chácara que quiser, porque Jeremias já tinha sido preso. Jeremias estava preso, irmãos. Vocês lembram lá quando ele fala do fundo do poço invoquei o Senhor? Lá nas Lamentações, ele foi colocado no fundo de um poço cheio de lama. Presta atenção. Assim Nebuzaradão, o chefe da guarda e todos os oficiais do rei, mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Simplesmente, Jeremias foi para casa. O rei furou os olhos, o rei ficou cego, preso, e Jeremias foi para casa. Assim Jeremias habitou no meio do povo. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele dizendo: vá e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade para o mal e não para o bem. Jeremias foi escorraçado, preso, jogado num poço cheio de lama, porque era verdadeiro nas suas palavras. Jeremias falava a palavra de Deus. Essa é uma grande lição para nós, irmãos. Dê no que der. Aconteça o que acontecer. Se não tem ninguém para me ouvir, eu quero ser fiel à palavra do Senhor. Por isso que eu fui ousado nessa noite em liberar essa mensagem. Eu precisava falar isso. Eu precisava botar para fora isso. Eu precisava dar uma mensagem para os nossos queridos irmãos que estão enfeitiçados. Eu preciso parar de chorar. Eis que eu cumprirei as minhas palavras contra a cidade para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia. Jeremias, você foi fiel a mim. Você falou a minha palavra. Tudo o que eu falei vai se cumprir na sua frente, diante de você. É aquilo que eu já falei. Ele viu de longe, de fora, a cidade pegando fogo, os muros sendo destruídos e o templo sendo quebrado, cortado os pedaços de ouro, de prata, de bronze, e tudo levado para Babilônia. Mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos de homens de quem tem medo. Você tem medo de alguém? Não fique com medo não, de ninguém.
Jeremias tinha medo. Falou, não, fica tranquilo, pois eu certamente o salvarei. Deus está dizendo para cada um de nós nessa noite, eu certamente salvarei você. Somos poucos hoje aqui? Somos. Somos menos do que éramos? Somos. Se não ficar ninguém, vamos ser como Jeremias. Só ver a coisa pegando fogo de longe. Mas uma coisa é certa, Deus está conosco. Porque a coisa vai pegar fogo, irmãos. A cidade vai ser destruída. As muralhas vão ser derribadas. O templo vai ser queimado. Zedequias vão furar os olhos dele. Mas Deus está conosco. Amém? E eu quero que entenda que o conosco não é a igreja em Fortaleza. O conosco pode ser cada um de nós que recebe essa palavra, que vê essa visão e que se posiciona do lado do Senhor. Longe da idolatria, longe de tudo que não é Deus. E busca contemplar o Senhor, mesmo que o monte troveje, relampeie e pegue fogo. Esse é um chamamento aos vencedores, irmãos. Não pense que se você está conosco aqui, está tudo bem com você. Não pense nisso. Eu não estou querendo me orgulhar aqui e dizer que nós aqui, como no passado nós já falávamos, porque nós somos Filadélfia, nós somos isso, nós somos aquilo. Não existe nenhuma igreja, instituição, que seja totalmente fiel a Deus. O que existe é um remanescente no meio da igreja. Um grupo de vencedores. E essa mensagem é para desafiar você e a mim a sermos esses vencedores. Deixa eu ver se eu consigo terminar. Pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada. A sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Amém? Bom, então a cidade pegou fogo, o trem degringolou de vez, Daniel foi para Babilônia, que era nobre, um monte de gente foi para Babilônia, cresceram lá, nasceram muitos lá, tiveram uma vida confortável, embora tivessem saudades de Babilônia, mas, pelo jeito, nem todo mundo quis voltar para Sião. Apenas 50.000, com o decreto de Ciro, voltaram para restaurar Jerusalém, o templo, e através de Neemias, que é o nosso encargo, as muralhas de Jerusalém. Deus está chamando um remanescente no meio de nós. Que eu e você esteja no meio desse remanescente. Zacarias 8, para a gente concluir. Zacarias 8, 11 e 12 diz o seguinte: mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado. Amém? Você quer ser um remanescente? Deus está garantindo para você que se você é um remanescente, Ele não vai tratar você como tratou no passado a nação de Israel. Diz o Senhor dos Exércitos: porque haverá semeadura em paz, as videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas, e os céus o seu orvalho. É isso que nós esperamos, meus irmãos. Que nós sejamos esse remanescente. Não é uma igreja. Não é uma instituição A ou B. Não é uma denominação. O remanescente não é uma denominação. O remanescente não é os que seguem uma certa e boa teologia. O remanescente não é um ministério.
O remanescente é um grupo de pessoas invisível. Só Deus sabe quem é. Que Deus vai tratar de maneira especial. Só para concluir, Apocalipse 18:4. Aqui fala da queda de Babilônia, tá? Versículo 1, 18, eu leio do 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Vocês estão vendo que Babilônia ainda existe? Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu. Paguem em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. Misturem dobrado para ela, o quanto a si mesma glorificou. Lembra que eu falei esse versículo no início? A si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Se você tem um grupo de irmãos que se acha que é o tal, está sentada como rainha, numa boa, isso é Babilônia. Nunca saberei o que é pranto. Será? Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Eu quero repetir, meus irmãos, meus queridos irmãos, encerrando essa mensagem: saiam dela, povo meu. Amém? Saiam dela, povo meu. Essa é uma mensagem para mim, para você. Essa é uma mensagem para a igreja, para essa congregação. Essa é uma mensagem para aqueles que foram enfeitiçados e estão envolvidos com toda sorte de coisas em Babilônia. Saiam dela, povo meu. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vocês querem ser esse remanescente? Amém. Que Deus ache cada um de nós no meio desse remanescente. Amém. Não é essa igreja aqui não, tá? Não ouso mais dizer que nós somos o remanescente. Deus sabe quem é o remanescente. Só Deus sabe quem é. E essa mensagem nessa noite é para convocar você a fazer parte desse remanescente. Que só Deus sabe quem é. Amém? Não se orgulhem mais, não se achem a última bolacha do pacote, não se achem mais a última Coca-Cola do deserto. Nós não somos nada, irmãos. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Mas Ele prometeu que nos salvaria. Se você não for teimoso, se você não endurecer o seu coração, Deus vai lhe salvar. E Deus vai ter o seu remanescente, que esse sim trará o Senhor de volta.
Amém? Louvado seja o Senhor. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo seu falar. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Que a semente possa cair em boa terra. Nós sabemos que muito dessas sementes vão cair em coração rochoso, coração cheio de espinhos, coração duro pelo movimento, pelas obras, pela correria, e realmente vai se perder, Senhor, é verdade, muita semente vai se perder. Senhor, mas pelo menos 25%, Senhor, um quarto desses que ouviram, possam ter um coração arado, uma terra rasgada, um coração rasgado pela Tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, para que a Tua palavra possa produzir a 30, 60 e a 100 por um. Tenha misericórdia de nós, possamos estar no meio desse remanescente, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém.